falaremos um pouco sobre 7 de setembro, dia da independência do Brasil, na nossa aula de artes. A historinha de hoje é a independência do Brasil. A história se passa em um país muito bonito, rico, cheio de plantas, flores e muitos animais. Desde que os portugueses chegaram no Brasil, no ano de 1500, o Brasil passou a ser colônia de Portugal. Mas o que isso significa? Significa que os governantes de Portugal podiam ocupar e explorar as terras brasileiras. Muitos anos se passaram e essa situação continuou assim. Foi então que o rei de Portugal teve que se mudar para o Brasil. Ele pegou o navio, colocou toda a sua família e veio para o Brasil. Morou aqui por alguns anos, mas ele teve que voltar. Quando ele voltou lá para Portugal, ele deixou aqui no Brasil o seu filho para governar o Brasil. E o nome dele era Dom Pedro I. Esse príncipe gostava muito do Brasil e as pessoas do Brasil também gostavam dele, porque ele era diferente do seu pai. Portugal passou a ter conflitos com os governantes aqui do Brasil, porque ele queria que o Brasil dependesse para sempre dele. Porém, Dom Pedro I não achava isso certo. Então, ele começou uma luta para mudar isso. E no dia 7 de setembro, ele foi até a beira de um rio chamado Rio Ipiranga, levantou a sua espada e gritou: "Independência ou morte!". Desse dia em diante, o Brasil passou a ser livre. É por isso que todo dia 7 de setembro nós comemoramos a independência do Brasil. Vejamos agora algumas curiosidades sobre a nossa bandeira. Mas para que servem as bandeiras? Elas são símbolos que representam nações, estados, municípios e até entidades. Não sei se vocês já repararam, mas cada bandeira tem uma característica diferente uma da outra. Mas por que a bandeira do Brasil tem essas cores? Vamos saber o porquê? A cor verde significa as matas do nosso Brasil. Já o amarelo são as riquezas minerais, por exemplo, o ouro. O azul representa o céu. O branco traz a paz para a nossa bandeira. Temos também escrito no meio da bandeira uma frase: ordem e progresso. E as estrelas? As estrelas, a que está em cima da frase, significa o Distrito Federal. E logo abaixo temos as 26, que são os estados. Ao todos formam 27 estrelas. E assim é a bandeira do nosso Brasil. Agora vamos pôr em prática o que aprendemos na aula de hoje. No seu caderno, faça o cabeçalho. Logo abaixo coloque 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Desenhe a bandeira do Brasil e pinte. Escreva o significado de cada cor, a frase e as estrelas, o significado delas. Agora é com vocês.